Bom dia, sétimo ano. Hoje, 21/10, nós vamos dividir a nossa aula em 2 momentos. Primeiro momento, correção das atividades do dia 14, como eu havia dito a vocês. E o segundo momento, nós vamos falar sobre a situação dos índios e a importância dos jesuítas na época colonial. Então, vamos primeiro à correção das atividades do dia 14. Eu pedi para vocês fazer uma interpretação de um texto que tem lá na página 159. Então, a primeira atividade desse texto, a primeira pergunta é a seguinte: que palavras que você desconhece no texto? Vocês vão citar as palavras no caderno e vão procurar o significado. Tá? Segunda, a quem que o padre se refere no texto? Ele se refere aos ataques indígenas e às guerras com os invasores estrangeiros. 3. Quem eram os inimigos dos portugueses citados pelos jesuítas? Eram os tamoios. Os índios tamoios, eles não aceitavam a dominação dos portugueses. Eles consideravam os portugueses como intrusos, né? Como pessoas que estavam se intrometendo na civilização deles. Então, eles aparecem. A pergunta é a seguinte: como que eles aparecem? Eles aparecem com vestes tradicionais, conversando com Anchieta. Alguns estão estranhando, estão com expressão de estranhamento diante do padre e até assustados. 4. Qual a estratégia usada pelos invasores para combater os portugueses? A primeira coisa que eles fizeram foi se aliar aos nativos, fazer amizade com os nativos, inimigos. E com o reforço deles, eles poderiam combater os colonizadores. Então eles foram astuciosos. Eles pensaram: vamos fazer amizade com os tamoios, né? Fingir que somos amigos deles, tratá-los bem, para poder eles nos ajudarem contra os portugueses. 5. Que problemas surgiram para os colonizadores? Os inimigos, né, que eram os invasores, que eram seguidores do calvinismo, passaram a pregar uma nova religião entre os colonizadores portugueses e indígenas, atrapalhando a missão dos jesuítas junto aos índios. Porque quando os jesuítas vieram para cá, os governadores, a missão deles era pacificar os índios, aproximar os índios dos portugueses, né? Porque, como vocês sabem, havia muitas tribos antropófagas, eles faziam uso da violência, e aí os jesuítas cristianizavam eles, né? Passavam para eles a fé cristã e tentavam acalmá-los, tá? Mas os invasores, eles eram seguidores do calvinismo. Então, eles pregaram uma nova religião ali onde eles estavam. E aí, atrapalharam a missão dos jesuítas, que era pregar o cristianismo com os índios. Vamos agora ao segundo momento. Qual a situação dos índios e a importância dos jesuítas na época colonial? Nós, na aula passada, falamos que as capitanias hereditárias não deram resultado, não deram bom resultado. Somente 2, São Vicente e Pernambuco, que prosperaram. E que por isso foram criados os governos gerais. Por quê? Porque as invasões continuavam,
né? O progresso não estava acontecendo, os donatários não estavam trabalhando bem nas suas capitanias, então Portugal criou um sistema de governos gerais. O governador deveria explorar mais o território americano. Então ele era ele era nomeado pelo rei para cuidar da colonização e da justiça, para organizar as rendas, né, o que entrava, o que saía, para melhorar a produção, para nomear funcionários, para incentivar a lavoura da cana. E nós falamos também sobre os auxiliares dos governadores, né? Falamos que havia, até falei com vocês, como hoje tem os vereadores que ajudam o prefeito a governar, na época também tinha pessoas auxiliares também dos governadores. Os índios formavam grupos, e esses grupos eram chamados missões jesuíticas. Eles foram dirigidos pelos jesuítas, como eu falei, que vieram de Portugal para catequizar e amansar os índios. E também aprender com eles os seus costumes. Tanto é que a língua tupi foi adquirida com os índios. Os jesuítas aprenderam com os índios a falar o tupi, para poder se entender bem com eles. Qual a importância das missões jesuíticas? Bom, as missões jesuíticas foram necessárias para garantir a ocupação do território brasileiro e para acalmar as comunidades indígenas ao lado dos portugueses. No ano de 1570, Portugal incentivou a entrada dos africanos escravizados. E ele fez com que houvesse disputas entre colonos e índios diminuíssem. O que aconteceu então com os indígenas? Os indígenas passaram a ser cristianizados, perdendo a sua cultura tradicional, né? Porque eles perderam a sua cultura e tiveram que aderir aos costumes dos colonizadores. Por outro lado, os jesuítas preservaram muitas tradições culturais, como, por exemplo, a língua tupi do índio foi preservada. Eles não exigiram que o índio falasse a língua deles, não. Os índios continuaram falando a língua tupi. Como é que esses jesuítas foram trazidos para o Brasil? Eles foram trazidos pelos governadores gerais. Vinham junto com o governador para acalmar os índios e ajudar também no povoamento. Então os jesuítas, eles vão se expandir na América Portuguesa. Lá na página 157 do livro de vocês, abram o livro, página 157, vocês vão ver um mapa. E este mapa, ele mostra a expansão dos índios na América. Como os índios se expandiram. Observem quantos colégios foram criados. Lá no mapa está escrito o nome de cada colégio nas regiões. E vocês verão que aqui no Espírito Santo foi criado em Vitória um colégio. Eu gostaria que vocês, lá na página 157, vocês circulassem o colégio que foi criado aqui no Espírito Santo, na cidade de Vitória, a capital. Tá, nós estamos falando até agora numa tribo chamada Tamoios. Vamos ver o que foi essa confederação dos Tamoios. Foi criada uma confederação dos Tamoios. No ano de 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro. E ali fundaram uma colônia. E essa colônia eles colocaram o nome de França Antártica. Nessa colônia, eles tentavam se aliar aos índios tamoios que viviam na região e eram contra os portugueses, porque os portugueses os escravizavam. Então, como falei com vocês antes, eles se tornaram amigos dos índios tamoios. No ano de 1560, 5 anos depois,
Os portugueses enviaram para cá uma armada, né, uma frota de reforço para tomar essa fortaleza, tomar a fortaleza dos franceses. José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega, que foram os dois padres que mais atuaram aqui no Brasil, levaram os tamoios, né, conseguiram fazer com que os tamoios desfizessem o acordo com os franceses e não lutassem mais contra as forças do rei, contra as forças de Portugal. No ano de 1565, Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, fundou uma vila que se transformou na cidade do Rio de Janeiro. Essa vila é o Rio de Janeiro hoje, né? A cidade do Rio de Janeiro, que se tornou capital. Quais os objetivos de Estácio de Sá ao fundar essa vila? Bom, ele queria estabelecer o domínio português aqui, expulsar os colonos da França Antártica, pacificar os índios, explorar os produtos que haviam na costa brasileira e lutar contra as tropas francesas que estavam traficando os nossos produtos, levando para fora. O que acontecia? De vez em quando saíam daqui navios e mais navios carregados de pau-brasil, que era o principal produto na época, além de outros produtos também. No ano de 1567, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro pelos portugueses, ajudado por algumas tribos indígenas. Bom, a atividade de vocês para a próxima aula vai ser: como aconteceu o povoamento da América e como aconteceu o despovoamento das terras indígenas. Eu quero saber também sobre a participação dos índios do Espírito Santo na expulsão dos franceses no Rio de Janeiro. Que índios eram esses? Né? Que tribo era essa? Quem é que foi chefiando esses índios? Quais as consequências dessa ida de nossos índios para o Rio de Janeiro? O que aconteceu? Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso. E depois vocês vão fazer uma interpretação de um texto que tem na página 159. Tá? É só essa atividade para o dia 28. Até lá.